Esta já é a terceira missa que nós celebramos, que eu rezo hoje nessa paróquia, e posso testemunhar que todas estavam abarrotadas, contando com esta. Missas muito cheias. Na Capela Santana, quase que não cabia um alfinete. Tanta gente tinha. A das 8 também. Agora essa daqui, muita gente. Eu começo dizendo isso porque é sempre bom ver rostos desconhecidos, que a gente não vê habitualmente todos os domingos. É sempre muito bom e são sempre bem-vindos à casa do Senhor. E que bom que existe o tempo da Quaresma, que é um tempo no qual a gente procura se aproximar mais do Senhor. Creio que uma das reflexões mais importantes que nós deveríamos fazer ao iniciar a Quaresma é sobre a brevidade da vida e a seriedade da nossa vida, da nossa existência, ou seja, sobre uma realidade fatal que vai acontecer com cada um de nós e que se chama precisamente a morte. Conto só uma historinha para vocês de um padre que viveu no século XI, o padre Bruno, o futuro São Bruno. Certo dia, esse bom sacerdote, que era bom, mas não era ótimo, ele estava num velório e, como em todo velório, um ambiente muito triste. E então o padre Bruno estava perto do caixão daquele morto e, estando naquele clima de velório, contam os biógrafos que de repente o morto abriu os olhos no meio de todo mundo e disse as seguintes palavras: estou condenado ao inferno. E voltou a fechar os olhos. Esse acontecimento foi tão impactante na vida do padre Bruno, mas tão forte na vida dele, que a partir daquele dia ele resolveu ir morar numas montanhas, nos Alpes, numas montanhas chamadas Chartreuse. Como é difícil falar Chartreuse, a gente acabou chamando isso de Cartucha. São os monges cartuchos que acabavam de ser fundados. São Bruno, a partir daquele momento, foi viver na solidão, no silêncio, na penitência, na oração intensa, e até hoje, aqueles que seguiram São Bruno continuam vivendo os mesmos rigores da vida cristã. Esses homens, chamados cartuchos, esse tipo de mosteiro, eles ficam em silêncio todos os dias e só falam no domingo e somente durante 2 horas, depois calam a boca de novo. Toda a vida. Os cartuchos jejuam todos os dias. Comem apenas uma refeição e o que sobrar, se sobrar, fica para a janta. Se não, acabou. Todos os dias. Jejum todo dia. Os cartuchos, eles todos os dias, a vida inteira, eles levantam à meia-noite para ficar rezando até às 3 da madrugada. Todos os dias. E assim, claro, para viver uma vida dessa tem que ter uma saúde forte, porque esse tipo de vida exige gente muito forte. Tanto é assim que durante muito tempo não existiu monjas, mulheres cartuchas, só homens. Depois de muito tempo se viu que as mulheres também aguentavam esse gênero de vida e hoje em dia também já existem as monjas cartuchas tão rigorosas como os nossos irmãos cartuchos. São tão firmes devido a essa consciência que um cartucho se tem que falar com outro quando vão se cumprimentar, em vez de falar a paz de Cristo, a paz de Jesus, Shalom, essas saudações nossas, eles não usam nada disso. A saudação deles é
Memento mori, que traduzido significa lembra-te que vais morrer. Em vez de dizer a paz do Senhor, lembra-te da tua morte. Lembra-te de que você vai morrer. Memento mori. São pessoas que têm constantemente diante de si essa realidade que vai chegar para todos, a morte. Além do mais, eles estão tão como que cravados no mistério da cruz, estão tão próximos do mistério da cruz, que inclusive o lema dos mosteiros cartuchos consta de uma esfera, e sobre essa esfera está uma cruz, e está escrito o seguinte, nesse emblema, nesse logotipo chamaríamos: Crux stat dum volvitur orbis, que quer dizer, a cruz permanece firme enquanto o mundo gira. Enquanto o mundo gira. A cruz é um elemento fundamental. A cruz permanece enquanto o mundo dá as suas voltas. Memento mori. Lembra-te de que vais morrer. Isso é muito sério. Se nós pensássemos um pouco mais nessa realidade, talvez nós descobriríamos mais profundamente como nós deveríamos viver um processo de conversão mais forte, mais forte. Vejam só, uma pessoa que sabe que vai morrer é uma pessoa que se questiona diversas coisas. Quando a gente morre, imagine só, agora nós vamos colocar o morto que São Bruno viu. Imaginemos que o morto somos nós mesmos, dentro do nosso caixão. Eu me vejo agora mesmo, no meio dessa igreja, como se fosse eu, morto, dentro do meu caixão. Algumas pessoas vão falar assim da gente: nossa, como ele era bom. Outros vão dizer assim: ainda bem que esse infeliz morreu. Outros talvez vão dizer assim de você: que bom, agora vamos repartir a herança, que ele tem muito dinheiro. Outros talvez vão dizer: não tinha nem onde cair morto, temos que fazer agora o enterro gastando do nosso bolso, vamos fazer uma vaquinha. Os comentários serão os mais diversos. O fato é que dentro de poucas horas o teu corpo irá para a sepultura e vai se transformar em pó, que é o que você vai escutar daqui a pouco, quando colocar a cinza na tua cabeça. Nós vamos dizer: lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar. É um texto muito belo de Gênesis capítulo 3, versículo 19. Lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar. O teu corpo, dentro de poucas horas, já é comida de vermes. Os teus ossos, logo, logo se desfiguram e é pó, como bem diz a Escritura. E a tua alma imortal? A tua alma imortal estará diante do justo juiz, para quem tudo está claríssimo, diante de quem não se pode ocultar nada. Até os pecados mais ocultos que ninguém sabe, absolutamente ninguém, Deus conhece todos. Não se poderá fugir desse juízo divino. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E os homens morrem, está escrito que os homens morrem uma só vez e logo depois vem o juízo de Deus. Juízo certíssimo. Enquanto o teu corpo mortal vira pó, a tua alma imortal é julgada por Deus. E ali, todos os pecados se descortinam. As horas de imoralidade na internet, as drogas utilizadas, os adultérios que ninguém sabe, as fornicações que ninguém desconfia, e que todo mundo pensa que é uma pessoa honrada, mas Deus sabe tudo, 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 absolutamente tudo. E naquele momento, quem vai ser por você? Espero que a Santíssima Virgem Maria, São Miguel Arcanjo,
os amigos que você foi fazendo no céu enquanto você estava na terra. Se não, Mateus capítulo 25. E o Senhor Jesus dirá àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus capítulo 25. Mas nós não queremos escutar isso. Gostaríamos de escutar as palavras que Deus dirige para os que estão à direita. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. É isso que a gente quer escutar. É muito séria a nossa vida. Por isso, se a gente pensasse um pouquinho mais nessa realidade, vamos morrer, o nosso corpo vai ser pó e a nossa alma vai comparecer diante do justo e verdadeiríssimo juízo de Deus. Talvez muitas resoluções, muitos propósitos brotariam daqui, como no caso de São Bruno. Talvez nenhum morto vai abrir o olho para nós e vai dizer a sua sorte ou desgraça eterna. E, no entanto, todos nós sabemos pela fé, inclusive pela razão, que a nossa alma é imortal. E sabemos pela fé que Jesus Cristo virá para julgar os vivos e os mortos e que o seu reino não terá fim, como dizemos na nossa profissão de fé. Por isso, diante dessa realidade tão séria que é a nossa vida, o início da Quaresma nos convida a fazer alguns propósitos, como se um morto estivesse abrindo os olhos diante de nós e dizendo qual a sua sorte ou desgraça eternas. Nós escutamos Mateus capítulo 6. E aí tem 3 coisas. Está nos dizendo que a Quaresma é oração, jejum e esmola. São os 3 grandes assuntos da Quaresma. São os 3 grandes temas nos quais Deus pede a nossa conversão. Se queremos viver uma vida séria diante de Deus, se queremos ser bons católicos, bons cristãos, temos que observar essas 3 coisas. Quanto à oração, é verdade que a Igreja Católica nos obriga porque é mãe e nos pode obrigar porque é mãe, como as mães podem obrigar. A Igreja nos obriga a vir à missa todos os domingos e dias de preceito, inclusive se não formos, cometemos pecado mortal, se não há um motivo justo. Mas isso aqui é a obrigação. Por isso eu quero propor a vocês, diante do mistério da morte de Cristo e da sua morte, eu queria propor a vocês que nessa Quaresma não se contentem apenas com a obrigação, mas tenham um coração dilatado. Podem ir a mais. Talvez um propósito de Quaresma seja este: além da missa dominical, faça o propósito diante de Deus nosso Senhor de participar de pelo menos de 1 ou 2 missas na semana. Não estou obrigado, mas por uma questão de generosidade, não só pela obrigação, mas por questão de amor. E quem sabe, se você treinar esse propósito na Quaresma, exatamente porque está sendo generoso, quando terminar a Quaresma, nunca mais esquecerá do seu compromisso com Deus nos domingos. Se treina de maneira um pouco mais generosa para ver se vence a corrida da São Silvestre. Tem que treinar muito para conseguir chegar lá. Outros propósitos no campo da oração poderiam ser mencionados, e vocês sabem que cada um de vocês podem ser muito generosos na questão da oração, mas eu queria dar essa luz, dar essa ideia, quem sabe seja o grande tema que está faltando na sua vida, descobrir realmente que a oração mais preciosa que nós temos, a oração mais santa que existe, é o santo sacrifício da missa, porque nele o Filho se oferece ao Pai. É o mesmo sacrifício da cruz, só que de maneira sacramental, mas é o mesmo. Diante da missa nós estamos diante do Calvário,
diante do Cristo morto, como diz muito bem 1 Coríntios capítulo 11, versículos 26 a 27. Cada vez que nós estamos na Santa Missa, nós comemoramos a morte do Senhor até que Ele venha, diz a palavra de Deus. É o santo sacrifício da missa, é a oração mais preciosa que existe, porque é a oração do Filho ao Pai, na qual oração nós entramos dentro da oração do Filho, e essa oração do Filho é apresentada ao Pai, agradabilíssima, porque se a gente pensar por nós mesmos, nós merecemos o inferno. É a graça de Deus que nos salvou, foi a misericórdia de Deus que nos tirou da escravidão do inferno, não pelos nossos méritos. Como eu costumo dizer, uma pessoa que caiu no poço não consegue sair do poço puxando pelos próprios cabelos. É preciso que alguém jogue uma corda, e esta corda é a paixão de Cristo, é a morte de Cristo, é a ressurreição de Cristo. Por nós mesmos, nós merecemos o inferno. Se nós formos para o inferno, temos que agradecer a Deus. Meu Deus, muito obrigado, porque Ele foi justíssimo. Só que Ele, na sua infinita misericórdia, quer dar-nos o céu por graça, não porque nós merecemos, por graça. Isso é uma coisa maravilhosa. Por isso, temos que entrar na mais preciosa oração que existe, que é o santo sacrifício da missa. Essa é uma dica. Segundo ponto que aparece aí, em Mateus capítulo 6, é o jejum. E hoje a igreja nos obriga, porque é mãe, como mãe pode obrigar os filhos a fazer jejum. E o jejum é toda a quarta-feira de cinzas, tá? Não é só até às 6 da tarde entregou o jejum, não, isso é coisa... Não. É toda a quarta-feira de cinzas. Toda ela. Ou seja, de meia-noite desse dia até meia-noite ainda. Quem quiser comer alguma coisa vai comer meia-noite e 1. Mas a quarta-feira de cinzas só termina à meia-noite. E como foi o nosso jejum? Foi maravilhoso, é tão bom jejuar. A gente fica feliz, não é? Se toma uma refeição completa e as outras 2 refeições são incompletas. Então, na hora do café da manhã, a gente fez um cafezinho pela metade. Na hora do almoço, a gente almoçou bem. E agora, na hora do jantar, a gente vai fazer só um lanchinho. Mas assim eu vou ficar com fome. É que jejum é para ficar com fome. Senão, não é jejum. Ora. Agora, se fosse para dieta, todo mundo compreenderia. Mas como é por amor a Deus, parece um exagero. E não é um exagero. Nunca se ouviu dizer que alguém morreu por ter jejuado. Jamais. Jamais. Jejum é uma maravilha. Por isso o Senhor fala, quando jejuares, lava o rosto, perfuma a cabeça, fica feliz. Porque nós precisamos sim disciplinar o nosso corpo. Quando a gente reza, é o nosso espírito que se eleva, mas quando a gente jejua, é o nosso corpo, a nossa carne que faz oração. E isso é maravilhoso, porque o ser humano é composto de alma e corpo. Quando a gente reza um terço, a alma se eleva, mas quando faz um jejum, é o corpo que se eleva. E tem que ser jejum até meia-noite mesmo. Jejum rigoroso. 2 vezes por ano. Muito pouco. E além do mais, a igreja, que é uma mãe bondosa, pede que somente aqueles que completaram 18 anos até 60 anos jejuem. Quem não tem 18 anos nem está obrigado. Quem já passou dos 60 nem está obrigado. Mas é bom que faça também. Mas não está mais obrigado. Nós estamos. Uma obrigação santa, por amor a Deus. E depois, além do jejum, a igreja nos ordenou fazer a abstinência de carne. Hoje é de carne, tá? Hoje a abstinência era de carne. Mas pode comer peixe, lagosta, salmão, o que mais de gostoso que existe aí nesse reino? Isso não é pecado. Camarão, tudo isso pode. Mas carne não. Ah, mas assim está fácil demais, padre.
então o teu sacrifício vai ser a obediência. Nesse caso, não é que custa muito a abstinência de carne, mas você vai obedecer. E a obediência é o teu sacrifício. O que a igreja está nos mostrando com isso? Que o sacrifício que agrada a Deus, mais do que exterior, é o sacrifício interior, o sacrifício da obediência e do amor colocados no altar. Abstinência de carne, também até meia-noite. E esta, nesse caso, todos os que completaram 14 anos até o final da vida. Exceções existem, tá? Pessoas com diabetes, pessoas que têm que... Tá bom, exceções são exceções. Estou tratando os casos normais, habituais. Exceções você julga diante de Deus e fica em paz. Fica em paz. Se o teu caso é uma exceção, então fica tranquilo. Mas o habitual é isso que eu estou falando. É tão importante considerar a seriedade da nossa vida. Por isso eu não quis começar falando com vocês sobre... vamos falar sobre jejum. Não. Tem que falar sobre jejum pensando na nossa morte. Vamos falar sobre oração. Não, falar sobre oração pensando que nós vamos morrer. E falar sobre esmola também nesta ótica, porque é verdade, é sério isso aqui. Às vezes eu vou visitar os doentes aqui no Setoró, na nossa região, e percebo que tem muitos doentes meio sozinhos. Muitos velhinhos um pouco abandonados. Alguns velhinhos um pouco quase que jogados às traças, para exagerar um pouquinho, para ficar bem claro o que eu quero dizer. Isso é uma vergonha. Percebem que tem várias esmolas que nós podemos fazer? E isso eu estou colocando como uma coisa que não é questão simplesmente de caridade. Cuidar dos pais, cuidar dos nossos anciãos, dos nossos velhinhos, não é questão de caridade, é que é nosso dever. Mas como esse mundo está tão egoísta e todo mundo está pensando nas suas coisas e não sei o que mais, então eu estou colocando como caridade. Vejam só que absurdo. Uma coisa que é dever, eu estou colocando como se fosse uma grande obra de misericórdia, de caridade. Cuidar do teu pai, cuidar do teu doente é um dever alegre. Que pena ver velhinhos que cuidaram tão bem da gente, né? Agora abandonados. Familiares que não os visitam. Essa é a dimensão de caridade. A esmola, por amor de Deus, não deixem a esmola, tá? Porque o pessoal agora se desculpa muito para não dar nunca esmola. Umas vezes é porque o cara do semáforo vai usar droga, então eu não vou dar esmola. Outras vezes é porque o cara da feira vai beber pinga, então eu não dou esmola. E outras vezes a gente sempre fica encontrando desculpas para não ajudar os outros. E quem disse que todo mundo vai usar droga? Quem disse que todo mundo vai beber pinga? Quem disse que... Aí a gente vai com essas desculpas interiores e nunca mais dá esmola. Vai se transformando naquelas pessoas que pegam um sorrisal na mão, como vocês bem sabem, e são capazes de atravessar o Oceano Atlântico com um sorrisal na mão e não se derrete. Mão de vaca. Não dá esmola, não ajuda os outros. Egoísta. A quaresma é um tempo para a gente repensar um pouco isso, hein? Tem que ser caridoso, tem que ser generoso. Foi isso que nós aprendemos dos nossos antigos. É isso que a fé cristã implantou no nosso coração. Foi isso que a fé católica nos ensinou, que os nossos antepassados nos legaram, nos trouxeram. Não fujamos da norma do Senhor. Oração, penitência, esmola, caridade. É isso. Porque nós vamos morrer, e nós vamos ter que prestar contas a Deus, e isso é muito sério. E vocês sabem que eu falo isso para vocês, mas eu estou falando para mim, porque nós que temos alguma responsabilidade sobre os outros, o nosso juízo vai ser pior. O meu juízo como padre vai ser terrível, porque Deus vai pedir conta não só da minha alma, mas vai pedir conta da alma de vocês. E Jesus vai me perguntar: Padre François, e aquele pessoal do Setoró? Não vai perguntar só por mim, porque eu sou pastor de um rebanho. Então é mais rigoroso o juízo de Deus sobre mim. É muito sério isso aqui. Agora, não só para mim, hein?
Porque os pais têm responsabilidade sobre suas famílias. E Deus também vai perguntar a esses pais que não batizam os filhos, a esses pais que não dão a fé católica para os seus filhos. Deus vai cobrar desses pais que não ensinam a fé para os seus filhos, porque eles são responsáveis por essas almas. Deus entregou essas crianças para vocês levá-las aos céus. Deus vai te pedir contas do teu marido. Tem que rezar para ele se converter, para ele parar com essas bobagens, esses egoísmos. Tem que rezar pelo teu marido para ver se ele se converte de uma vez por todas. Tem que rezar pela tua esposa para ver se ela deixa essas coisas que não levam aos céus. Vocês são responsáveis uns pelos outros. Ainda bem que são poucos, né? No meu caso são muitos. Deus vai me perguntar, e aquele fulano de tal da quadra 4 que foi para o inferno, o que aconteceu? Por que você não cuidou dele? Juízo terrível, hein? E os bispos? Pobrezinhos, diante do juízo de Deus. Isso é muito sério. Por isso eu começo a quaresma pensando nessas coisas, porque isso me ajuda muito a pensar assim num Deus misericordioso e bondoso e amoroso que me salvou, mas também num Deus verdadeiro, justo, diante do qual nada, absolutamente nada se oculta. Tudo está desnudo diante dos seus olhos. Por isso, meus irmãos, o juízo de Deus que já se antecipa nas nossas vidas é o santo sacramento da confissão. Se você não falar na confissão, vai ter que falar para Deus no dia do juízo. Adianta o juízo no sacramento da confissão. Para de esconder os pecados. Tira esse pus que está na tua alma. Vai se confessar e não diz os pecados. Mas que coisa tão tola. Fala tudo, vomita tudo, arranca esse pus horroroso. Fala de maneira escrachada. Liberte-se de qualquer mentira, porque pode enganar o padre, mas a Deus não engana, nunca, jamais. E se não falar diante do padre, vai ter que falar diante de Deus. E tem muita gente que diz isso, né? Eu só me confesso com Deus. Meu Deus do céu, é tão melhor se confessar com o representante de Deus, que vai nos dar uma penitência pequenina, vai nos dar absolvição, e tudo vai seguir bem. Vai se apresentar diante do juízo de Deus diretamente. Porque aqui nesta terra, ninguém tem certeza que se confessa diretamente com Deus. Isso é uma mentira protestante falsa. Alguém aqui vê Deus para se confessar com Deus diretamente? Não. Essa doutrina é falsa, é pestífera. Aqui a confissão é com o representante de Deus, é com o sacerdote, é com o comedor de arroz com feijão. E não só de arroz com feijão, mas de outras coisas também. Aqui é com os padres, pecadores como vocês, ou talvez até piores, mas são representantes de Deus, são Cristo. E se você não se confessar com o padre, vai se confessar diante de Deus, mas só quando morrer, porque aí sim você vai ver Deus, e Ele vai te julgar, e isso vai ser muito sério. Adianta o juízo de Deus sobre você no sacramento da confissão. Isso é muito importante. Vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude a ver a seriedade da vida. Perdoe-me falar de maneira tão séria, mas é que eu também estou pensando em Jesus, falando, Padre François, você não falou a verdade para eles, por isso eles se perderam. E pelo menos essa parte eu já não vou levar no juízo. Já falei. Vamos pedir ao Senhor que nos convença dessas verdades. Porque às vezes a gente não está convencido. Parece que a gente não está convencido que vai morrer, que tem juízo, que tem céu, que tem inferno. Mas o que acontece é que isso existe. É mais real do que esse planeta Terra. Que Deus nos convença dessas verdades, que a gente tenha uma fé grandiosa. Porque, por que é mais real do que o planeta Terra? Porque foi Deus que revelou, e Deus é a verdade, e Deus não se engana, e Deus não me engana.
As coisas que nós sabemos por fé são mais seguras que as coisas que nós sabemos pela ciência. Porque a ciência dos homens pode se equivocar, a ciência de Deus não. Que Deus nos convença dessas coisas, porque são verdadeiras, hein? Talvez a gente até gostaria que não fossem, mas é. Pior que é, que a Santíssima Virgem Maria seja nossa advogada, nossa intercessora, mãe de misericórdia diante do trono da graça para todos nós, para que possamos começar bem essa quaresma, sem ficar com peninha da gente mesmo. Ai, que peninha, eu vou ter que rezar muito, mas rezar é tão bom. Que peninha, vou ter que fazer jejum. Para de ter esse espírito de vítima, você não é vítima coisa nenhuma. A única vítima é Cristo. Ele que morreu pelos nossos pecados. Olha para Cristo, coloca os olhos em Cristo, isso é o que importa nessa vida. O restante é tudo meio relativo. Tá bom, a gente poderia continuar meditando muito sobre essas coisas, porque são muito profundas, mas agora nós vamos deixar colocar cinza sobre as nossas cabeças, pedindo ao bom Deus que a gente recorde mesmo que a gente é pó, e que vai voltar para o pó. É o mistério da nossa morte.